A Ucrânia começou a impor um recuo aos russos em cidades que o exército de Vladimir Putin já havia conquistado. Se espalha pela Europa a ideia de que a Ucrânia pode ganhar a guerra. Uma unidade militar ucraniana, lutando ao norte de Kharkiv, disse ter conseguido chegar à fronteira russa. Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostra o grupo que teria feito recuar os soldados russos. Esse avanço ucraniano pode colocar em risco as rotas de suprimentos para as forças russas. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou que um corredor humanitário foi aberto na siderúrgica Azovstal, em Mariupol. Durante a noite, o ministro da Defesa da Ucrânia informou que 264 combatentes do país deixaram a usina e foram levados por militares para áreas controladas por separatistas pró-Rússia. O objetivo é trocá-los por militares russos que acabaram prisioneiros dos ucranianos. O secretário-geral da OTAN declarou que essa guerra não vai acontecer como Moscou havia planejado. Jens Stoltenberg explicou que os russos não conseguiram tomar Kiev, estão se retirando de Kharkiv e que a principal ofensiva em Donbass está parada. E afirmou que a Ucrânia pode de fato ganhar esta guerra. A possível entrada da Finlândia e da Suécia na Aliança Militar do Atlântico Norte trouxe mais tensão. Ao anunciar a decisão hoje, a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, disse que a adesão, junto com a Finlândia, vai fortalecer a segurança no norte da Europa. Mas o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que o seu país não irá aprovar a entrada de nenhum dos dois na aliança. Falou, inclusive, que as delegações da Finlândia e Suécia nem precisam se incomodar de viajar à Turquia para convencê-lo. Para ser efetivado, o ingresso de um novo membro tem que ser aprovado por unanimidade pelos demais integrantes. O mundo espera agora a reação da Rússia. O presidente Vladimir Putin declarou que a Rússia não tem problema com os dois países, mas que vai reagir à expansão da infraestrutura militar da OTAN e pediu mais atenção aos seus colaboradores para os planos da OTAN de aumentar a sua influência mundial. Putin se reuniu hoje em Moscou com os líderes da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, grande aliado de Putin, pediu aos países da ex-União Soviética que se unam contra o Ocidente. Exercícios militares em larga escala da OTAN, alguns dos maiores já realizados na história dos países bálticos pela Aliança Militar, começam hoje na Estônia. Os exercícios vão envolver 15 mil soldados de 10 países, já com participação de Finlândia e Suécia. Os exercícios militares tinham sido planejados bem antes do início da guerra. Eles simulam a reação a uma invasão russa da Estônia e acontecem a apenas 60 quilômetros de uma base militar russa. Por causa da invasão à Ucrânia, a rede McDonald's anunciou o fim das operações na Rússia com o pagamento dos salários dos 62 mil funcionários até a conclusão da operação de venda. Já a montadora Renault confirmou que vendeu ao governo russo todas as propriedades que tinha no país. Brasileiros radicados em países escandinavos estão preocupados com a reação russa a essa aproximação da Suécia e da Finlândia com o Ocidente. Luiz Fernando está assustado. Ele chegou à Finlândia em janeiro para um ano de intercâmbio estudantil. Não imaginou que o país fosse entrar em uma escalada de tensão com a Rússia. Existe um medo, principalmente quando eu converso com os meus pais. Uma das maiores razões que eu escolhi a Finlândia foi essa preocupação com o ser humano. Então, eu acho que se tem alguma coisa que passou longe da minha cabeça foi isso, com certeza. Mas ele conta que os finlandeses parecem preparados. Todos os homens têm treinamento militar e existem bunkers espalhados pelas cidades. As estações de metrô de Helsinki e de Espoo, elas são bunkers antibomba, então elas são, basicamente, existem conexões entre as estações que
para que você consiga viver lá dentro por meses e meses preparado para caso aconteça alguma coisa dentro da Finlândia. A Finlândia e também a Suécia se prepararam para a possibilidade de uma guerra, mas durante anos escolheram não dar motivos para um conflito com a Rússia. Não buscaram alinhamento militar com o Ocidente, por exemplo. Mas a invasão da Ucrânia mudou o rumo da história. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Poggio, diz que a configuração das relações entre os países europeus está mudando. Ele lembra que a atual fronteira da Rússia com países integrantes da OTAN é de pouco mais de 1.000 quilômetros. Se a Finlândia aderir ao bloco, o número vai mais do que dobrar. Serão mais 1.300 quilômetros. Nós estamos vendo a história diante dos nossos olhos. É uma reconfiguração da arquitetura de segurança europeia, que já tem acontecido há algum tempo, desde a guerra da Ucrânia, né? A população finlandesa e sueca fez este cálculo e decidiu que vale mais a pena se juntar à OTAN do que os eventuais riscos de não se juntar à OTAN. O professor acha difícil a Rússia abrir outra frente de batalha agora, invadindo ou bombardeando a Finlândia ou a Suécia. Mas diz que a Ucrânia pode ser usada para mandar um recado para esses países. É possível que, a depender das circunstâncias no Kremlin, algum tipo de armamento nuclear tático seja usado na Ucrânia para mandar um recado, para dizer, olha, nós estamos falando sério. Normalmente, armas nucleares elas são usadas como um elemento de dissuasão. O músico Rubem Farias mora na Suécia há 7 anos. Tem cidadania sueca. Ele vive com a família na ilha de Gotland, um território estratégico do país no Mar Báltico. No início de março, logo na primeira semana da guerra na Ucrânia, caças russos invadiram o espaço aéreo da ilha. O incidente foi visto como um teste da capacidade de resposta das defesas suecas. Rubem diz que ele e todos os seus conhecidos acharam por muito tempo que a melhor estratégia era manter a neutralidade na disputa entre a Rússia e a OTAN. Agora, isso mudou. A neutralidade é um valor precioso, assim, é algo que acho que faz parte da cultura sueca, essa coisa de ser neutro, de procurar o diálogo, sabe? A Suécia tem uma tradição nesse sentido, mas ao mesmo tempo a neutralidade pode se tornar também um problema, né? Como que a Suécia vai garantir sua própria segurança sozinha, né? Isolada? E com a guerra na Ucrânia, o aumento do preço do trigo no mercado internacional incentivou brasileiros a aumentar o plantio. O pãozinho é que leva a fama. O preço dele subiu 4,5% só no mês passado. Mas também tem outras delícias pesando no bolso do Demétrios. Massa, esses biscoitos que a gente compra no mercado, essas tortas, a gente tem que olhar melhor, assim, ver o que vai levar, tá complicado, o preço aumentou muito. São todos alimentos à base de trigo. Produto que já tinha ficado mais caro durante a pandemia subiu cerca de 40% no mercado internacional desde o início da guerra na Ucrânia, que é o 4º maior produtor do mundo. A gente tem um choque de demanda durante a pandemia, que esgotou, diminuiu muito os estoques de grãos internacionais. Isso está aumentando a participação do trigo brasileiro em relação ao trigo internacional. Mas mesmo assim, ainda nós temos que contar com importação. Como o Brasil produz 7 milhões e 700 mil toneladas de trigo ao ano, mas consome mais de 12 milhões, precisa importar 4 milhões e 600 mil toneladas. Daí, já viu a dificuldade do seu Antônio de negociar a compra da farinha para os pãezinhos. Há um mês e meio eu pagava 75 e agora estou pagando já 115. Estamos repassando um pouquinho só. O cliente não tem poder de compra. Se nós aumentar muito, perde muita venda. A solução para reduzir a dependência do trigo importado, principalmente da Argentina, está no campo. Os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Jorge Lemanski, chefe da Embrapa Trigo, que acompanha há 40 anos o desenvolvimento da cultura no Brasil, diz que o plantio no país permite projetar um recorde na colheita de agosto. A demanda de sementes, a demanda de insumos em si e o contato com os produtores nos remetem a esse ambiente, sim, de aumento de área cultivada, na ordem de 11% da produção na oferta de trigo do Brasil. O aumento dos preços internacionais do trigo é um incentivo à expansão do cultivo por aqui.
o que se deve a anos de pesquisas tecnológicas que aumentaram a produtividade e os ganhos do produtor por hectare. No ritmo de crescimento atual, especialistas dizem que em 10 anos a produção brasileira de trigo pode dobrar, tornando o Brasil autossuficiente, com a possibilidade de abastecer todos os moinhos do país, como esse, além de fazer as exportações deslancharem. E tem ainda uma outra vantagem. Supriremos parte da demanda mundial de trigo com a estrutura já existente no país, sem necessidade alguma de abrir novas áreas, sem necessidade de desmatar. Mas só o Brasil que consegue ter essa versatilidade e essa amplitude de plantio e colheita. Do moinho à padaria, a torcida é grande. Eu imagino que se produzir aqui, a gente não fica tão sujeito aos preços lá de fora. O pão é uma coisa que é nosso carro-chefe. Nós vendemos bastante, né?